Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como eu faço para ler texto da minha faculdade. Eu faço pedagogia, para quem não sabe, mas esse vídeo vai servir para todos vocês que estão na faculdade, no colégio, que sentem um pouco de dificuldade na hora de leitura ou que simplesmente querem pegar algumas dicas, querem ver métodos diferentes de leitura, porque enfim, somos únicos, cada um tem seu jeito melhor de aprendizagem, não existe um modelo que vai funcionar para todo mundo, mas às vezes é legal ouvir diferentes ideias e pegar algumas referências pra gente. E eu peguei minha metodologia que eu vim aprendendo ao longo do tempo de leitura de texto, dividi ela em mais ou menos 4 etapas que eu vou compartilhar com vocês, mas é bem importante que fique claro que, óbvio que não é todo texto que eu faço isso. Tem N tipos de texto, dificuldade, às vezes eu tenho que ler o texto em 5 minutos antes da aula, eu vou ler o texto passando o olho uma vez e vai ser isso. Então eu tô sendo honesta aqui com vocês que é óbvio que eu não faço isso de todos os textos. Esse é o jeito que eu leio mais detalhadamente, é o jeito que eu leio pra apresentar um seminário, pra fazer uma prova, pra falar sobre o texto em aula, enfim. É um jeito realmente de você aprofundar, não é uma leitura rápida que você vai ler no ônibus, sabe? A primeira etapa, que é importantíssima, vem antes de você começar a leitura. É importante você saber que texto que você está lendo, por mais que isso pareça ser óbvio, às vezes não é tanto assim. Quem escreveu esse texto? É um autor brasileiro? Você conhece? Você já conhece algum trabalho dele? São perguntas importantes de se fazer antes de começar. E mais importante ainda é você saber o formato do texto e as informações que ele contém. É um artigo acadêmico, uma narrativa, um resumo, uma sinopse de um filme, enfim, você tem que saber o gênero textual para você se adaptar à sua leitura. O importante, antes de você ler o texto, é você saber sobre o que vai se tratar aquele texto baseado em alguma coisa. Vamos supor que esse texto que você está lendo é de psicologia educacional, você sabe que você está estudando Piaget em psicologia educacional, você sabe que aquele texto vai falar sobre práticas do Piaget nos dias atuais, entendeu? É importante você ter essa contextualização, porque senão você começa a ler o texto e às vezes você não sabe nem de qual matéria direito é, sobre que assunto, que é uma coisa que você pode descobrir no texto, mas se você tiver esse background por trás, fica muito mais fácil de você entender, e eu digo isso por experiência própria. Com todas essas informações em mente, você pode começar a fazer a primeira leitura do texto. E nessa primeira leitura, você vai se familiarizar com a linguagem, com o tema, com o assunto do texto, o que está sendo abordado ali. Nessa parte, eu acho fundamental você ter um lápis, uma lapiseira, alguma coisa que dê para apagar, para você poder sublinhar as palavras que você não entendeu, alguma palavra que você não conhece, que você vai ter que buscar no dicionário. Partes do texto que você não entendeu, você pega e coloca um ponto de interrogação. Tenta não se preocupar com os detalhes do texto, mas com a ideia em geral. Se você entendeu o que o autor está querendo dizer nesse texto. E nesse momento é o momento que você vai realmente mergulhar dentro do texto e tentar realmente entender cada uma daquelas ideias do autor. Você não precisa entender tudo, né? Por isso que serve o professor a aula, para você poder levar e tirar as dúvidas. E nesse momento, o que eu gosto de fazer, eu continuo com a minha lapiseira, mas eu pego também marca-texto, que eu sei que a maioria das pessoas usam, e eu acho bem interessante usar 2 cores de marca-texto. Uma cor para ideias gerais e uma outra cor de marca-texto para aquelas ideias que você achou importante para você, uns exemplos interessantes, fatos curiosos, qualquer coisa, entendeu? Porque assim você se apropria do texto. E aí, além de você ir marcando com marca-texto, eu gosto de continuar com lápis, com a lapiseira nesse momento, e escrever na margem do texto. Então não faço isso todas as vezes, mas eu gosto de escrever algumas coisas. Então, às vezes eu escrevo ao lado do texto, faltou exemplos, não ficou claro, parte confusa. Porque isso é uma coisa que você pode ou discutir com seus amigos ou com seus professores, se tiver essa abertura na sua sala de aula, e você vai poder se apropriar melhor do texto. Outra dica legal é trabalhar com post-it, então você colocar cada parte do texto um post-it diferente, tipo, aqui é a contextualização, aqui é a metodologia utilizada, aqui é a conclusão que ele chega, entendeu? Então você pode usar post-its a seu favor nesse momento também. A coisa essencial de você fazer depois da segunda leitura é você formular perguntas sobre o texto. E meus professores sempre dizem, você só conseguiu se apropriar realmente de um tema, de um texto, se você consegue formular perguntas sobre ele. É uma estratégia didática maravilhosa para você mesmo conseguir entender o que aquele texto está dizendo. Então essa dica também é muito legal. Começa a fazer isso que vocês vão ver que vai fazer muita diferença. A
aí que eu paro na leitura do meu texto. Mas existe uma quarta etapa que é fundamental para se você vai fazer um seminário ou uma prova sobre aquele texto. E nessa etapa, o importante é você esquematizar, escrever o texto com suas palavras. Você pode fazer isso por meio de um fichamento, de uma resenha, de um resumo, de um mapa conceitual. O formato que você vai fazer é extremamente pessoal, mas é bem interessante você pegar, depois de ler aquele texto, você tentar esquematizar em alguma forma. No começo da faculdade eu também só conseguia ler no papel, mas eu, por vários motivos, questão de sustentabilidade, até mesmo de gastar dinheiro, comecei a me forçar a ler no computador / no celular. E eu vou mostrar pra vocês agora um aplicativo muito simples, mas que é ótimo pra você ler texto, que chama Adobe Acrobat Reader. E é só você apertar no texto que você quer, aqui ó, no caso já tá até marcado. É só você apertar aqui embaixo e você pode fazer anotações, então você pode apertar onde você quer, escrever uma anotação, mas ele criou tipo um ícone aqui embaixo. Quando você apertar vai estar tipo um post-it, então é muito prático de riscar partes do texto, você pode escrever em cima do texto. E se você quiser somente sublinhar como marca-texto, é só você apertar aqui, você tem várias cores, você pode controlar até a opacidade da cor que você quer. Vou começar daqui, por exemplo, e eu posso ir marcando a quantidade que eu quiser, é só você segurar e arrastar. E se você quiser marcar uma parte grande, é só você ir pra baixo, não precisa ficar passando em cima de tudo. Enfim, eu gosto bastante, você pode anotar aqui por cima também, qualquer coisa que você quiser. Tô gostando muito desse aplicativo. Então foi isso, espero que vocês tenham conseguido pegar algumas dicas. Qualquer dúvida vocês podem me deixar aqui embaixo. E me digam se na faculdade de vocês também têm esse problema com texto, se vocês acham que tem texto demais ou textos muito difíceis. E qual é a metodologia de vocês para lidar com isso. Muito obrigada por assistirem, beijão e até a próxima.